Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eva Aparecida da Silva, professora doutora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, da Unesp. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora doutora Maria Aparecida Silva para falar, sobre o tema Educação Étnico-Racial no Ensino Superior. Nessa mesa que terá a mediação, da professora Maria Aparecida Silva, e parabenizar a comissão organizadora por esse evento intitulado Educação em Direitos Humanos, 20 anos de ações afirmativas no currículo. Para iniciar a minha fala, eu trago o artigo 26A, que altera a LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, inserindo a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura da África e Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares do Brasil, a partir da Lei 10.639, de 2003. Essa lei, ao tornar obrigatório o ensino de História e Cultura da África e Afro-Brasileira, o faz, em todo o currículo escolar, em particular nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E a partir da obrigatoriedade que traz a Lei 10.639, há uma grande movimentação, no país em torno da formação continuada de professores para a implementação, da obrigatoriedade do ensino da história e cultura da África e afro-brasileira. E esse processo de formação continuada de professores tem um grande protagonismo, dos núcleos de estudos afro-brasileiros, os NEABs, que estão particularmente nas universidades federais, mas não só nelas, no caso aqui das universidades estaduais de São Paulo, em particular, no que é o caso da Unesp, nós temos o NUP, o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, que também atuou na formação de professores e na elaboração de materiais didáticos para a implementação da Lei 10.639. Inclusive, participando dos editais Uniafro, no período aí de 2008 a 2010, a partir dos quais o MEC e o FNDE, puderam financiar essa formação continuada de professores ou a elaboração de materiais didáticos a partir das propostas apresentadas pelos NEABs ou pelo NUP, Unesp em particular. Ainda que a Lei 10.639, altere a LDB no seu artigo 26A, trazendo a obrigatoriedade da história e cultura da África e afro-brasileira no ensino fundamental e médio, público e privado,
Nós temos, né, a resolução do Conselho Nacional de Educação 01 de 2004, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que no seu artigo 1º, inciso 1º, também diz que a obrigatoriedade, né, da história e cultura africana e afro-brasileira está posta para as instituições de ensino superior, sancionando que elas, né, instituições de ensino superior, deverão incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer CNE 03 de 2004. Portanto, o ensino da história e cultura da África e afro-brasileira não se restringe à educação básica, mas também ao ensino superior, a partir do disposto na Resolução 01 de 2004. E, nesse sentido, as instituições de ensino superior apresentam, né, responsabilidade no que é a educação das relações étnico-raciais, principalmente, né, nos cursos de licenciatura, que devem formar, né, professores, futuros docentes da educação básica, aqui representada pela educação infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio, mas também responsabilidade no que é a oferta de formação continuada para os professores já no exercício da profissão docente na educação básica. E, nesse sentido, uma outra resolução, que é a número 2, de 1º de julho de 2015, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, né? E também diretrizes para a formação continuada, no seu artigo 3º, inciso 5º, nos diz que a formação dos profissionais do magistério, formadores e estudantes, deve ser compromisso com o projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação, né? Nesse sentido, constatamos que as diretrizes para a formação inicial e continuada de professores, vigente em âmbito nacional, a partir do que a Resolução 2 de 2015 também previa, né, que as instituições de ensino superior fossem parceiras na formação continuada de professores da educação básica, assim como responsável pela formação inicial de futuros professores, devendo contemplar, né, segundo o artigo 3º, inciso 6º dessa resolução, as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural, como princípios de equidade, né?
para além de a formação inicial e continuada de professores, também dever se preocupar, né, com conteúdos específicos, as respectivas áreas do conhecimento, com os fundamentos e metodologias, né, que viessem em encontro às políticas públicas e de gestão da educação, mas também aos direitos humanos, à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, de língua brasileira de sinais, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Nesse sentido, buscando fazer valer, né, a determinação dessa política de formação inicial e continuada de professores no âmbito nacional, né? No estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Educação também fixa diretrizes curriculares para a formação de docentes, né, da educação básica a partir dos cursos de licenciatura oferecidos pelas instituições de ensino superior públicas estaduais paulistas, no caso, Unesp, USP, Unicamp, que deveriam também assumir o compromisso com uma formação inicial e continuada de professores atenta aos direitos humanos, às diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, dentre outras. E foi, né, observando essas legislações que, em 2018, realizei uma pesquisa exploratória, né, nos cursos de bacharelado e licenciatura de Ciências Sociais das 3 universidades paulistas, Unesp, USP, Unicamp, como forma de, né, verificar se a história e cultura da África e afro-brasileira, bem como as relações raciais no Brasil, estavam sendo contempladas nesses currículos, né, como forma de implementar a Lei 10.639 e as resoluções 01 de 2004 e 02 de 2015, né, voltadas aí à educação étnico-racial, mas também à formação inicial e contínua. Portanto, a pesquisa no currículo do curso de Ciências Sociais, tanto bacharelado quanto licenciatura da Unesp, USP e Unicamp, buscou um levantamento por meio da leitura e análise dos seus projetos políticos pedagógicos das disciplinas que compõem sua estrutura curricular e suas respectivas emendas, no sentido de verificar se há ou não a abordagem da história e cultura da África e afro-brasileira, tal como exigido pela Lei 10.639, que torna a história e cultura da África e afro-brasileira obrigatórias, tanto no currículo da educação básica quanto do ensino superior. Essa pesquisa considerou a importância do tema relações raciais no Brasil há muito presente nas ciências sociais, pelo menos desde 1950, quando há o patrocínio pela Unesco de uma investigação que buscou entender a pretensa democracia racial existente no Brasil na época
no contraponto ao segregacionismo racial presente em vários estados estadunidenses e no apartheid vigente à época na África do Sul. A começar pela USP, das 17 disciplinas obrigatórias do bacharelado em Ciências Sociais, nenhuma delas traz a questão étnico-racial enquanto tema obrigatório. Apenas Introdução às Ciências Sociais, Antropologia se aproxima dessa temática ao abordar conceitos como cultura, diferenças, desigualdade, relativismo cultural, etnocentrismo, preconceito e racismo. Das 132 disciplinas optativas do bacharelado em Ciências Sociais da USP, apenas 6 estão diretamente relacionadas à questão étnico-racial. História e Cultura da África e Afro-Brasileira, Antropologia da Sociedade Multirracial Brasileira, o Segmento Negro, Introdução à Etnologia da África Subsaariana, do Afro ao Brasileiro, Religião e Cultura Nacional, Sociologia das Relações Raciais no Brasil, Raça, Desigualdade e Política no Brasil Contemporâneo. Tópicos de Antropologia das Populações Afro-Brasileiras e Africanas. E 16 outras disciplinas optativas desse bacharelado tangenciam essa temática. Já em relação à licenciatura em Ciências Sociais da USP, no que são as 8 disciplinas optativas existentes, apenas 2 tangenciam a questão étnico-racial. Quais sejam? Metodologia de Ensino em Ciências Sociais 1, que apresenta a abordagem dos conceitos de raça, gênero, etnia, para pensar de forma ampla a diversidade que caracteriza as juventudes presentes na escola, e Psicologia da Educação, uma abordagem psicossocial do cotidiano escolar, ao abordar preconceitos e estereótipos sociais e sua presença na vida escolar cotidiana. Já na Unicamp, das 14 disciplinas obrigatórias do bacharelado em Ciências Sociais, nenhuma delas está diretamente relacionada à questão étnico-racial, sendo que algumas delas apenas tangenciam essa temática, como é o caso de Antropologia Introdutória, Antropologia 4, Antropologia Contemporânea, Pensamento Social do Brasil e Sociologia Contemporânea 1, ao tratarem sobre cultura, identidades, diferenças, raça, miscigenação, integração do negro na sociedade capitalista, interpretações sobre o Estado e a sociedade, a partir dos eixos terra e raça, direitos humanos e diversidade cultural, políticas públicas e diferenças, políticas de ação afirmativa e movimentos sociais.